derby da temporada foi um belíssimo cartão de visitas. As duas equipes apresentaram um espetáculo digno do tamanho do derby. Eu, como gaúcho, aprendi a respeitar demais esse clássico, a importância, a relevância e a rivalidade dessas duas equipes. Impressionante o que fizeram nessa noite Corinthians e Palmeiras. Um jogo de reviravoltas, né? O Corinthians sai na frente, o Palmeiras consegue a virada, jogando fora de casa, e o Corinthians tem forças para buscar o resultado. Vamos separar as coisas aqui. Primeiro é preciso dizer que Corinthians e Palmeiras não estão no mesmo estágio, gente. E o Renato Augusto falou isso após o jogo. O Palmeiras é um time bem montado há muitos anos, que se conhece há muito tempo, que tem um trabalho consolidado. Então, encarar de frente esse Palmeiras, mesmo que você não consiga vencer, que você apenas empate dentro da sua casa, é sim digno de celebrar. O Renato até falou, ficou uma pontinha de frustração, porque a gente sentiu que poderia ter conquistado a vitória, e poderia mesmo. Não fosse o Everton, é que ele tá lá para isso também, né? Não é à toa que o Palmeiras tem um dos melhores goleiros do Brasil, se não o melhor, o cara que teve na Copa do Mundo, porque ele tá lá para defender. E realmente, não fossem defesas importantíssimas do Everton, talvez o Corinthians tivesse saído vitorioso. Mas o Cássio também fez defesas importantes. O Palmeiras também soube crescer em determinado momento do jogo e conseguiu a virada, inclusive. E acabou sofrendo o gol numa bola parada, no gol do Gil, que acabou falhando nos gols do Palmeiras. Olhem como o futebol ele consegue ser maquiavélico, cruel, imponderável, né? Por isso a gente ama tanto. Mas os dois times não estão no mesmo estágio. E para o Corinthians encarar esse Palmeiras, eu acho que foi um grande teste para a temporada. Eu acho que ficam muitas coisas boas e alguns alertas, obviamente, né, nesse começo de ano, que a gente pode apontar em relação ao Corinthians. No caso do Palmeiras, é impressionante, né? Como, se a gente olhar para as alterações que o Abel Ferreira teve que fazer, acho que ele fez numa hora inoportuna as duas primeiras, e por isso talvez ali tenha permitido com que o Corinthians crescesse naquela reta final do jogo, e eu falo especificamente da entrada do Jailson na do Menino e depois a retirada do Veiga para a entrada do Atuesta. E se a gente olhar o restante das alterações que o Abel tinha à disposição, a gente talvez chegue à conclusão que o elenco do Palmeiras não é tão superior assim ao Corinthians. Pode ser um pouquinho, até porque pelo que esses caras já conquistaram. Agora, em qualidade técnica, quando você olha, é porque o Abel faz milagres. O Abel consegue coisas impressionantes. Ele perdeu o Danilo e o Gustavo Scarpa e encontrou soluções no elenco. E hoje, taticamente, ele teve o Endrick, muito mais um jogador pelo lado do que normalmente centralizado, e o Rony na função que o caracterizou na temporada passada, com que ele fizesse mais de 20 gols no ano de centroavante, de falso 9, sei lá. Ele marcou 2 gols no jogo, aproveitando falhas da defesa do Corinthians, mas também tendo a capacidade. Gente, o Rony, encontrei ele semana passada, ele é baixinho, ele tem 1,67, ele é franzininho. Ele passaria ao lado do Gil, o Gil nem perceberia. Pois bem, incumbido da marcação, o Gil não conseguiu segurar o atacante do Palmeiras, que conseguiu cabecear na área do Corinthians, que tinha mais jogadores também, né? Mérito desse Palmeiras brilhante na bola parada, que perdeu o Gustavo Scarpa e ainda tem o Rafael Veiga, que sabe fazer isso como ninguém. Impressionante. Mas assim, o Veiga saiu muito cedo no jogo, minha opinião, em relação às trocas do Abel Ferreira. Mas ainda assim, impressionante esse time que tem uma derrota desde o mês de agosto do ano passado. Para o Inter, na última rodada do Brasileiro, quando o time já era campeão. É incrível como é embaçado esse time. Por isso que esse resultado para o Corinthians não pode ser desprezado. Porque era contra um gigante do continente. Olha o jogo que esses caras fizeram contra o Flamengo naquele 4-3. Então o Corinthians encarou bem esse Palmeiras e, repito, poderia ter vencido, não fosse o seu goleiro, que inclusive teve que recuperar uma bola recuada equivocadamente do bom zagueiro Murilo, senão ia ser gol contra. O Everton estava, né, fora de posição, estava um pouco adiantado, o Murilo vai dar uma recuada, ele tem que sair correndo lá para poder tirar a bola. Vamos lá. O Lázaro surpreendeu já de começo, quando ele escala apenas o Rony como primeiro volante, não escala o Fausto Vera, não escala o Duqueiroz, bota o Giuliano de segundo homem, junto do Renato Augusto e do Alisson. E o Giuliano faz um jogaço. O Giuliano joga muito de segundo homem, preenchendo os espaços, chegando bem à frente, conseguindo auxiliar o Renato Augusto ali
na articulação, ou pelo menos na ocupação de espaço, porque na verdade o Renato jogou um pouco isolado pelo lado esquerdo, mais avançado. Quando o Renato tinha a bola, ele estava sem parceria. E dá dó do Renato Augusto, deu pena do Renato Augusto em vários momentos, quando ele tenta jogar e não tem aproximação. E cobrou isso do Romero, cobrou isso do Yuri Alberto, porque faltou muito desses dois jogadores. Primeiro que eu não entendi a troca prematura de Lázaro no intervalo ao tirar a Adson e colocar Romero. O Romero não tem dado mostras de que ele merecia uma oportunidade tão cedo no jogo, a não ser que, enfim, tenha dito alguma coisa no vestiário, a ponto do Lázaro dizer, bom, vou confiar em você, porque o Romero não tem entregue e não entregou mais uma vez. O Romero não tem sido não se mostrou ainda como uma contratação eficaz e não entendia a sua entrada no jogo naquele momento. Embora o Adson tivesse tido dificuldades com gramado pesado no primeiro tempo, muita chuva e tudo mais, não sei se era jogo para o Romero. Ele queria segurar um pouco os avanços do Piquerez ali pelo lado esquerdo, mas enfim, o Romero não tem contribuído. E o Yuri Alberto visivelmente está fora de ritmo. Não sei se está sentindo algum reflexo ainda das dores do tornozelo, mas ele jogou menos do que os demais e ele está travado. Ele pega a bola e ele não tem mais a mesma explosão. E o esquema também que foi modificado faz com que a bola chegue menos, circule um pouco menos a área, né? E o Roger Guedes está tentando resolver tudo sozinho. Muita gente fala que o Roger é individualista, mas ele tá com muito mais fôlego, muito mais físico, muito mais saúde para partir para cima, para fazer corredor, para jogar os 90 minutos correndo atrás da bola. O Roger Guedes tem se mostrado esse cara. Veio construir muitas vezes entre os zagueiros, né, o camisa 10 do Corinthians. E o Yuri não tem tido essa vitalidade. A gente sabe o que o Yuri pode corresponder. A gente viu no ano passado, contra equipes melhores do que no Campeonato Paulista. Não que o Palmeiras, mas em outros momentos do ano, a gente viu que o Yuri ainda não tá legal. Então fica esse alerta aí, porque eu acho que o Yuri ainda vai crescer ao longo da temporada, mas deve ser questão de ritmo ou uma questão física. O fato é que ele não jogou bem no clássico. E o Lázaro optou por não tirá-lo do jogo. Eu acho que o Lázaro olhou para o banco e percebeu que talvez o que ele tivesse em campo seria melhor. A gente pode discutir o Paulinho, né, que tem entrado muito mais como um segundo atacante, como um cara que cola no Roger Guedes, como um cara que aparece do São Bernardo foi assim, contra a Portuguesa ele também entrou lá no final, não conseguiu resolver muito. Poderia o Paulinho ali nos minutos finais, na vaga do Yuri Alberto, resolver alguma coisa? Poderia, pela estrela dele, pela qualidade que ele tem, ele poderia talvez resolver. Mas eu acho que o Lázaro pensou, bom, camisa 9, né, vou deixar em campo, em clássico, daqui a pouco a bola pinga e o cara resolve. A gente teve também o Fagner como um destaque positivo. Teve uma jogada que ele faz, inclusive, pela direita, driblando todo mundo, o chute e obriga o Everton a fazer uma baita defesa. No primeiro tempo, teve uma defesaça no chute do Renato Augusto, do jeito que ele gosta, na entrada da área. Depois tem um chute do Giuliano, que recebe pelo lado direito e ele tem que espalmar. E tem aquela bola que ele salvou do goleiro Murilo que eu falei. A poça d'água também foi uma inimiga do Corinthians no primeiro tempo. Aí você vai me perguntar, tá, Chico, mas a água, o campo encharcado, foi difícil para os dois times. Mas é uma sensação só, tá? O Palmeiras, quando atacou no primeiro tempo, pro lado, né, direito de quem tá vendo o jogo pela televisão, não me parecia que o campo travava tanto, parecia que a bola rolava um pouco mais. Quando o Corinthians atacou no primeiro tempo pro lado esquerdo, cara, teve um contra-ataque, inclusive o Corinthians que digamos assim, que conseguiu se aproveitar do contraveneno, né, do que o Palmeiras tem de melhor, que é a sua transição rápida, fazendo o gol do Roger Guedes logo no comecinho do jogo, num contra-ataque. No segundo contra-ataque que teve a oportunidade, a bola esbarrou na poça. E o Renato não conseguiu dar andamento na jogada. Eu tenho a sensação de que se o campo tivesse seco ali, o Corinthians teria feito mais um gol. Porque tava afeição aquele ataque. Então, o Corinthians parou na poça, parou no Everton e não conseguiu ampliar o marcador. E aí... no finalzinho do jogo vem o Rony numa bola do Rafael Veiga pelo lado esquerdo, infiltra no meio da defesa alvinegra, raspa de cabeça e vence o goleiro Cássio. Vence mesmo, né? Porque ela bate numa trave e quase na outra trave, né? E o Cássio não conseguiu pegar a bola, o Rony baixinho conseguiu saltar de cabeça e fazer aquele gol. Mas o pior pro Corinthians foi o segundo gol, né? Porque aí é uma bola parada, tá todo mundo posicionado, tá todo mundo dentro da área e o Rony com 1,67 m salta no meio dos três e consegue fazer o cabeceio, a bola passa embaixo do Cássio. Ah, falhou o Cássio e tal. Muita gente na frente, é difícil, gente. Eu não me julgo capaz de julgar porque, com perdão da redundância, né? Porque a bola vem muito rápida ali, né? E ele tenta fazer a defesa, a bola bate embaixo e o Cássio salvou outras tantas vezes o Corinthians que enfim, acho que é uma questão de jogo ali, mais mérito do Rony, enfim.
Bom, aí o Rony vira o jogo pro Palmeiras no comecinho do segundo tempo e aí o Corinthians cresce no jogo. Demora um pouquinho, tá? Ele sente um pouco, o Palmeiras começa a atacar de novo. O Dudu teve dificuldades pelo lado direito defensivo, no caso, onde estava o Fagner. O Endrick encarou os caras até ele sair. Olha, o Endrick, ele tem só 16 anos, gente. Impressionante como ele, jogando um derby desse, com a torcida rival gritando contra o tempo inteiro, e ele foi pra cima do Fagner, foi pra cima do Fábio Santos, foi pra cima de quem quer que fosse. Impressionante esse moleque, impressionante. O Dudu teve dificuldades, como eu disse ali, pelo lado direito defensivo por conta do Fagner. E o R8 tentando alguma coisa, né? Tentando alguma coisa, xingando o Yuri Alberto, xingando o Romero, porque ninguém conseguia aproximar e tudo mais. O Roger também. Aí vem o segundo tempo. O Renato faz uma jogada em cima do Jailson, chuta, o Everton defende. O Roger Guedes dá um chute de perna esquerda, a bola vai no ângulo. Tá entrando, a bola tá dentro do gol, o Everton salva. Impressionante. E não consegue salvar a bola do Gil, que também passa embaixo dele. Não sei se teve um desvio, mas tinha muita gente na frente também. Normal, faz parte, né? Vida de goleiro é assim, né? O cara salva várias, aí vem uma em cima dele, ele não consegue. E o Corinthians, no abafa, na torcida, no momento que era melhor, inclusive no jogo, consegue o seu empate. Depois o Corinthians teve outras chances também, e o jogo ficou muito aberto, né? Ficou lá e cá. Acho que foi um grande jogo. Quem pôde assistir viu um grande espetáculo de duas grandes equipes. O que fica, para mim, de que falta muito elenco para o Corinthians, porque se você olhar num clássico apenas 2 trocas, é fato que o treinador olhou para o banco e disse: eu vou com o que eu tenho aí entre os 11, porque está melhor. Discuto a troca do Romero pelo Adson, e acho que o Fausto Vera não entrou bem no lugar do Rony, hein? Entrou meio perdido. No caso do Palmeiras, tá claro que o elenco é muito limitado, mais do que a gente imaginava. E tá claro também o que o Abel Ferreira consegue fazer com esse time para esse nível que o Palmeiras tem no seu banco de reservas, entre as suas alternativas. São jogadores que, se a gente olhar nominalmente, são insuficientes. Vanderlan no lugar do Piquerez, aí o Jailson entrou no Menino, a Tuesta no Veiga, o Endrick saiu para a entrada do Breno Lopes e o Giovani entrou no lugar do Dudu, esse sim, uma joia. O Vanderlan também é um bom jogador e tudo mais. Jailson, Atuesta e Breno Lopes são jogadores medianos, né? Que em outros times talvez tivessem dificuldades. No Palmeiras eles são campeões e é muito por conta do trabalho do Abel. Grande jogo, gente. Muita gente pode reclamar da arbitragem do Rafael Claus, que deixa o jogo correr em alguns aspectos. Vai ter palmeirense reclamando de um lado, corintiano do outro. Não vi nada demais a ponto de registrar. Teve um toque no braço do Fábio Santos, que eu acho que o braço dele está colado, está no movimento natural, ele está até tentando recolher, não está aberto. Tem gente querendo comparar com o lance do Léo Pereira na final da Copa do Brasil, que o Vargas que bateu na barriga, né? Que o Léo Pereira tá com o braço abertão, assim, né? Não tem nada a ver. O Fábio Santos tá com o braço colado ao corpo. O próprio Klaus sinaliza isso, vem em campo, não marca. Eu também não marcaria. Foi o único lance que a gente pudesse, assim, se quisesse caçar alguma coisa, mas não tem, gente. Grande jogo, dentro das 4 linhas, um empate justo, né? Não tem justiça no futebol, né? O Corinthians poderia ter tido melhor sorte, mas do outro lado tem um goleiro formidável que é o Everton. O Cássio também jogou bem. O Renato Augusto é um gigante. Enfim, e o Rony um absurdo. Faltam adjetivos, né? Foi um clássico de grandes nomes, grandes destaques. E agora eu queria ouvir vocês. Comentem aqui, deixem aqui as suas impressões desse primeiro derby da temporada. Inscreva-se no canal.